E aí pessoal, tudo certo? Vamos lá para mais uma aula. Vamos revisar agora aqui nosso conteúdo de genética em relação à biologia 2, né? Vamos falar sobre o conteúdo do capítulo 4, polialelia e ausência de dominância, beleza? Vamos revisar esse conteúdo aqui bem tranquilo, certo? Primeiro nós vamos falar da ausência de dominância, tá? A ausência de dominância, o nome já está dizendo, é porque não existe um alelo que domine sobre o outro, tá joia? Então, essa ausência de dominância, ela pode ser de duas formas, ou uma dominância incompleta, tá? O que é uma dominância incompleta? É quando não tem um alelo que seja totalmente dominante. A gente aprendeu quando começou a estudar a primeira lei de Mendel que existe essa relação de dominância e recessividade entre os alelos, né? Quando acontece um alelo dominante com um alelo recessivo, né? Quando tem a heterozigose, né, dois alelos diferentes, a gente sabe que o alelo dominante ele domina sobre o alelo recessivo, não deixando que a característica do alelo recessivo seja expressa. Então, a única característica, o único fenótipo que é expresso é a característica do alelo dominante, beleza? Neste caso aqui, na dominância incompleta, é que o heterozigoto formado pelos dois alelos, ele apresenta um fenótipo intermediário. Olha só o exemplo. O exemplo clássico é o cruzamento entre essas flores, a flor maravilha, nome específico Mirabilis jalapa, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, uma flor vermelha, né? Genótipo VV, né? E uma flor branca, genótipo BB, né? A gente sabe que o genótipo é sempre duas letrinhas, porque o organismo ele é diploide, certo? Então, quando acontecer um cruzamento entre plantas ou flores vermelhas e brancas, né? Se porventura o alelo V fosse dominante, né? Quando fosse o resultado VB ou Vzão, Bzão, o Vzão dominaria sobre o Bzão, não é assim? Só que a gente vê que nessa F1, os heterozigotos eles apresentam um fenótipo intermediário. Não apresenta nenhum fenótipo da geração parental. Não é nem vermelho e nem branco. É um intermediário. É um cor-de-rosa, certo? Então a gente vê que não há uma dominância completa, tá? Desses alelos. Então, e se a gente fizer uma autopolinização dessas flores, ou seja, cruzar flores desse tipo entre elas mesmas, a gente vai cruzar dois heterozigotos. Aí a gente cai naquela proporção da primeira lei de Mendel. Mas cuidado que não é a mesma coisa da proporção fenotípica, aquela 3:1. Aqui a gente vai obedecer a proporção genotípica. A gente vai ter um homozigoto para um tipo de alelo, teremos dois heterozigotos apresentando os dois alelos e um homozigoto para o outro tipo de alelo. Olha só, cruzando Vzão, Bzão com Vzão, Bzão, a gente tem os dois tipos de gametas, tá? Gameta contendo Vzão e outro gameta contendo Bzão. Quando a gente junta Vzão com Vzão, aí a gente tem os dois alelos Vzão, aparece a característica vermelha. Se a gente tem Bzão com Bzão, aparece a característica branca. Quando a gente mistura os dois, tem o heterozigoto, o que é que acontece? Aí vai ter o fenótipo intermediário, olha só, o fenótipo cor-de-rosa, tá? Então, nesse caso de dominância incompleta, é a característica intermediária que aparece. Tranquilo? Vamos agora falar sobre a codominância. O que é codominância? Preste atenção, pelo nome dá para a gente entender. Na dominância incompleta é que os alelos não dominavam completamente, né? Eles ficavam por ali intermediário. Agora, na codominância, os dois alelos eles vão dominar em conjunto, tá? Então, se eu tenho um alelo para uma cor e o outro alelo para outra, os dois vão dominar. Então, vai aparecer as duas cores. Olha só, na codominância, os heterozigotos expressam os dois fenótipos paternos simultaneamente. Isso aqui acontece nessa raça de gados, né? Que alguns bois apresentam a pelagem vermelha e outros apresentam a pelagem branca, tá? Os vermelhos são indivíduos puros Vzão, Vzão e os brancos são indivíduos puros Bzão, Bzão.
Quando a gente cruza os dois, obviamente teremos heterozigotos, né? Assim? Mas só que cria um novo tipo de pelagem, que é chamado de ruão. Né? Então, esse indivíduo heterozigoto Vzão, Bzão, ele vai apresentar no seu pelo as duas colorações, tanto branco quanto vermelho. Olha só, aqui caracteriza uma codominância. Se fosse dominância incompleta, aí misturava vermelho e branco, ia ficar o intermediário rosa, não é assim? Então, mas só que aqui apareceu as duas cores. Tá? Então, é uma codominância. Os dois alelos que conferem a característica do pelo, eles dominaram. E se a gente fizer um cruzamento da F1 aqui entre dois heterozigotos, teremos a mesma proporção, olha só. Um vermelho, Vzão, Vzão. 2 ruão, Vzão, Bzão, heterozigoto. E um homozigoto, Bzão, Bzão, de cor branca. Beleza? Então, isso são exemplos de ausência de dominância. É quando não tem uma dominância específica e exclusiva de um só alelo. Os dois alelos participam, de alguma forma, da expressão fenotípica. Tranquilo? Agora vamos falar da polialelia. Olha só, polialelia é o exemplo daquelas raçazinhas de coelho que a gente estudou, certo? A pelagem dos coelhos, eles podem ser conferidos por diferentes tipos de alelos, por muitos alelos. Por isso que se chama polialelia, porque uma mesma característica, né, um mesmo fenótipo pode ser gerado por vários alelos, vários genes, tá? Então, no caso aqui, a pelagem dos coelhos, a gente tem 4 tipos. Nós temos coelhos selvagens, chinchila, himalaia e albino. E existe uma relação de dominância entre os alelos que caracterizam essas raças. Olha só, o Czão é o alelo que confere a raça ou a cor do pelo selvagem. O CH caracteriza o pelo chinchila. CH albino e CH himalaia e CA albino, beleza? Então, o Czão domina sobre todo mundo. Então, se aparecer Czão CA, esse coelho será com pelo selvagem, porque ele tem o alelo Czão, o dominante sobre todo mundo. Por exemplo, o Himalaia ele tem 2 possibilidades. Ele pode ser homozigoto para o seu alelo CH e pode ser heterozigoto CH-CA, porque o CH do Himalaia domina sobre o CA, é maior que o CA, então não deixa que o alelo que caracteriza o albino seja expresso, tá bom? Então a gente vê diferentes combinações de alelos para gerar uma única característica, um mesmo fenótipo, que é a cor do pelo, tá bom? Então a gente tem as diferentes combinações aí de alelos que podem gerar as raças, certo? Então, outro exemplo de polialelia, ou seja, vários alelos determinando uma característica específica, a gente encontra na tipagem sanguínea, no sistema ABO. A gente aprendeu que existem 4 tipos sanguíneos, né? Assim, a gente tem o sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue AB e o sangue do tipo O, certinho? E para cada tipo sanguíneo vai ter uma interação entre alelos, tá? O alelo Izão A, ele caracteriza o sangue do tipo A. O alelo Izão B, ele caracteriza o sangue tipo B. Os dois alelos Izão A e Izão B, quando aparecem em conjunto, eles são codominantes, eles são iguais, olha só. Os dois alelos, eles são expressos, então são formados as 2 proteínas, tá? Características do alelo Izão A e Izão B. Então, essa é a formação desses tipos sanguíneos. No caso do tipo sanguíneo O, aparece o alelo recessivo. O alelo recessivo é aquele que não produz as proteínas, tá? Então, não são formadas hemácias com proteínas na sua característica, porque o tipo sanguíneo é isso, são proteínas que são produzidas de acordo com o alelo, beleza? Olha só, no sangue tipo A, a gente tem a célula vermelha, o glóbulo vermelho do sangue, apresentando proteínas do tipo A. E quem dá a receita, a informação para essa proteína?
o gene isão A, tá? Conferido pelo alelo dominante, ou também pode ser em heterozigose, o dominante isão A com o izinho. O isão A vai dominar sobre o izinho e assim, ainda assim, vai produzir proteínas do tipo A. O mesmo raciocínio para o sangue do tipo B. O indivíduo irá apresentar o genótipo isão B. Esse gene dá a informação para se produzir proteínas do tipo B. Assim, as hemácias são cobertas por proteínas do tipo B. E também esses indivíduos eles vão produzir determinados anticorpos. Ou seja, a gente vê que tem dois tipos de proteína. Proteína do tipo A e proteína do tipo B, certo? Então, se eu tenho o gene que produz a proteína do tipo A, eu vou produzir anticorpos contra o tipo B, porque ele é o tipo de proteína estranha para mim. Então, se eu sou sangue de tipo A, eu produzo anti-B, tá? Esse anti-B também é chamado de aglutinina e existe a proteína é o aglutinogênio, tá? Da mesma forma, o sangue tipo B. Se eu sou sangue tipo B, eu produzo a aglutinina do tipo B. Logo, eu vou produzir aglutinogênio. Só voltar ao raciocínio aqui. Se eu sou sangue do tipo B, eu produzo aglutinogênio do tipo B, proteína do tipo B, e vou produzir anticorpos aglutinina do tipo A. Eu produzo anti-A, certo? O indivíduo que apresenta o sangue do tipo AB, ele vai produzir os dois tipos de proteína. Então, faz sentido ele produzir algum anticorpo contra essas proteínas? Claro que não, né, gente? Porque se ele produzir anticorpos, ele vai atacar as suas próprias proteínas, já que suas hemácias são cobertas os dois tipos de proteína, proteína A e proteína B. Então, ele não produz nenhum tipo de anticorpo, não produz nenhum tipo de aglutinina, tá? E o raciocínio é o mesmo, só que invertido para indivíduos do sangue do tipo O. Se ele não produz nenhuma proteína, se ele expressa os alelos recessivos, ele pode sim produzir anticorpos para os dois tipos de proteína, porque ele não expressa nenhum anticorpo na sua membrana, então ele pode produzir os anticorpos, ele vai produzir os dois anticorpos anti-A e anti-B para se defender contra essas proteínas que são estranhas ao seu corpo, certo? Então, é importante a gente entender essa relação aqui de anticorpos e proteínas, aglutinogênio e aglutinina, beleza? Por que é importante isso? Para a gente entender isso daqui, ó, a transfusão sanguínea. Preste atenção aqui. Porque a gente fala que o sangue do tipo O, ele é o doador universal e o sangue AB, ele é o receptor universal. Por causa justamente desse raciocínio aqui, dessa relação antígeno-anticorpo. Indivíduo A produz antígeno do tipo A e anticorpo diferente a ele, anticorpo anti-B. Olha só, pontiagudozinho, ó. Indivíduo anti-B, ele tem antígenos, indivíduos do tipo B, ele tem antígeno do tipo B e anticorpo anti-A, redondinho aqui, contra outra proteína que é estranha a ele. Indivíduo AB, ele tem os dois antígenos e não produz anticorpos. E o indivíduo O, ele não tem antígeno e produz os dois anticorpos, certo? Então, olha só, nessa transfusão aqui, o que é que acontece? É doado apenas as hemácias do indivíduo, não são doados os anticorpos, certo? Quando vai acontecer uma transfusão de sangue, uma doação de sangue, esse sangue ele é fracionado nas partes celulares e na parte plasmática. Então, os anticorpos eles estão presentes no plasma sanguíneo, no soro sanguíneo. Então, ele é separado, né, as células sanguíneas, as hemácias, dos anticorpos, certo? Para justamente o indivíduo não receber os anticorpos também. Então, vamos analisar aqui essa relação de doação de transfusão de sangue, certo? O indivíduo do tipo O, ele pode doar para o indivíduo do tipo A. Por quê? Porque ele não tem nenhum antígeno na sua superfície. Se o indivíduo anti-A ele produz anticorpos apenas anti-B, esse anti-B não vai reagir com as hemácias que vai vir do indivíduo tipo O, porque não tem nenhum antígeno B na sua superfície, certo? O raciocínio é o mesmo quando o sangue O é doado para indivíduos tipo B.
Porque tipo B produz anticorpo apenas anti-A, mas o indivíduo anti-O tem hemácia sem nenhum antígeno na sua superfície, certo? Semelhantemente para cá, O doando para AB. AB não produz nenhum anticorpo, logo não vai atacar de nenhuma forma as hemácias do tipo O, beleza? E o AB ele é o receptor universal justamente por isso, por não produzir nenhum anticorpo. Então ele não ataca nenhum tipo de hemácia, ele pode receber de todo mundo, tá bom? Agora, por que não pode essa doação aqui, por exemplo? Por que não pode B doar para A e nem A doar para B? Justamente por isso, gente. É fácil de entender, né? Raciocínio lógico. Se o indivíduo do tipo A ele produz anticorpo anti-B, se ele receber sangue do tipo B, esses anticorpos anti-B vão reconhecer os antígenos B aqui nas hemácias e vai destruir essa hemácia. Logo, não pode receber sangue tipo B o indivíduo sendo do tipo A. A mesma forma ao contrário, tá bom? E também aqui o AB não pode doar para indivíduos do tipo O, porque indivíduo O produz os dois tipos de anticorpos, anti-B e anti-A. Se ele receber uma hemácia do tipo AB, todos os seus anticorpos vão atacar essas hemácias, certo? Então, por isso que não pode haver essa transfusão contrária aqui, de AB para O. Então, por isso que a gente caracteriza o O como doador universal e o AB como receptor universal. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui na nossa revisão sobre polialelia, ausência de dominância, e eu peço para vocês refazerem, dar uma revisada nos exercícios do livro didático da página 427 a 429, e vocês podem entrar também no portal Eleva, na plataforma adaptativa. Lá nessa aba plataforma adaptativa vocês vão encontrar diferentes questionários, né? E na aba de biologia vocês têm um questionário, um exercício, né, sobre polialelia e ausência de dominância, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Eu espero vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo Tira Dúvida. E se porventura surgem algumas dúvidas, algumas questões, curiosidades, comentários, vocês podem entrar lá no nosso fórum de discussão, na nossa área de Biologia 2, e deixar lá seu comentário, sua pergunta, para a gente ir conversando durante a semana. Beleza, gente? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Bons estudos e até a próxima. Valeu!